Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos conversar sobre um tema cada vez mais na moda, cada vez mais pesquisado, inclusive pela neurociência e pela psicologia, que é a alimentação emocional. Pois é, alimentação emocional. Então vamos lá. O que é a alimentação emocional? É justamente quando você se alimenta para diminuir um componente ansioso, um componente emocional, uma tristeza, uma ansiedade, uma angústia, e você come justamente para satisfazer a essas necessidades psicológicas e não necessariamente para satisfazer uma necessidade orgânica. E é importante essa diferenciação entre necessidade psicológica e necessidade orgânica, tendo em vista que isso vai determinar, inclusive, a forma de controle disso, uma vez que, de uma forma ou de outra, você comendo de uma forma além das suas necessidades orgânicas, você vai ter todas as consequências disso. Normalmente você tem um aumento de peso, um aumento da resistência insulínica, podendo inclusive agravar ou comprometer aí um estado de pré-diabetes ou diabetes. Você pode ter aí uma deteriorização do seu estado psicoemocional, porque a partir do momento em que você se alimenta de uma forma de necessidade psicológica, você acaba, no fundo, depois percebendo que essa foi uma necessidade não orgânica e vem aí um comprometimento, inclusive, da sua autoestima. Você gera uma ansiedade maior a partir do momento que você começa a ter a culpa pela alimentação que não era tão necessária assim e você psicologicamente ou emocionalmente acabou comendo. Estudos têm demonstrado que quando você está nervoso, ansioso, tal, você ativa um sistema no cérebro chamado amígdala cerebral, que é justamente responsável pela liberação de dopamina. Isso faz com que a dopamina acabe fazendo com que você tenha maior afinidade a alimentos que são mais palatáveis. Isso inclui principalmente os carboidratos e açúcares. Então é muito comum que nesta situação você tenha aí uma necessidade maior aí desses alimentos que são mais palatáveis. Agora, como que eu vou diferenciar da necessidade fisiológica do nosso organismo de se alimentar e também da necessidade psicológica? A necessidade psicológica, ou essa fome psicológica, ela acontece de uma forma mais aguda, ou seja, a pessoa repentinamente, a depender do seu estado psicológico, da situação em que ela está vivenciando, de estresse, de ansiedade, de depressão, tem uma certa compulsão em comer alguma coisa, né? E, de um modo geral, essa compulsão é por comer alguma coisa específica, comer aí uma barrinha de chocolate, ou um sanduíche, ou alguma coisa específica. Ao passo que, na necessidade orgânica, a fome por necessidade do seu próprio organismo, ela vai ocorrendo de forma gradativa, independente do seu estado psicoemocional, e você não tem uma necessidade específica de um determinado alimento.
você tem uma necessidade múltipla, porque é uma necessidade orgânica. E a necessidade de alimento, quando ela é orgânica, a partir do momento que você comeu, resolveu e acabou, né? Você se sente saciado. Já a necessidade psicológica, ela não. Ela muitas vezes ela pode ou persistir mesmo que você tenha se alimentado, ou pelo contrário, muitas vezes você tem essa necessidade de comer e de repente você acaba se distraindo ou se segurando aí por uns 5, 10 minutos, e essa necessidade que parecia que estava aumentando, ela simplesmente desaparece, porque aquele mecanismo compensatório já não é mais necessário. Agora, quando eu devo procurar uma orientação médica ou psicológica para isso? É justamente quando esse tipo de situação está ocorrendo de uma forma sistemática, está ocorrendo de uma forma que já está incomodando você, está comprometendo a sua autoestima ou está fazendo com que você comece a ganhar muito peso. Então, muitas vezes, se você tem uma vez ou outra uma necessidade, porque você está numa festa, num convívio ou alguma coisa que você tem uma necessidade de comer um docinho, alguma coisa, isso não caracteriza essa alimentação emocional propriamente dito. É alguma coisa momentânea que não tem necessidade aí de qualquer tratamento. Mas, quando isso está ocorrendo de uma forma compulsiva, sim, a necessidade da procura aí de um médico, de um terapeuta, de um psicólogo, para que seja abordado e identificado exatamente qual é o mecanismo que está ocorrendo no seu organismo, o que é que está te levando a isso, se é ansiedade, se é depressão, se é insegurança, e tratar de uma forma adequada. Normalmente as terapias cognitivas comportamentais são as técnicas que melhor surtem o efeito disso. Também é importante que você tenha uma boa atividade física. A atividade física libera serotonina e faz com que você também tenha diminui essa compulsão alimentar. O sono, se você tiver um sono adequado, também isso é alguma coisa que favorece bastante. Pessoas que acabam tendo dificuldade em dormir ou dormem pouco, faz com que muitas vezes acaba gerando mais ansiedade e levando aí então esse distúrbio da alimentação emocional ou alimentação compulsiva. É importante estar você se autoavaliando para identificar esse componente e, se for o caso, então, procurar uma orientação médica. Se você gostou desse conteúdo, repasse aí para alguém dos seus conhecidos, para os amigos ou familiares, principalmente essas pessoas que estão aí com uma gordurinha um pouquinho a mais, que tentam fazer os seus regimes e acabam não tendo sucesso. Talvez o problema está nisso, está que a sua condição de não conseguir perder muito peso é que tem aí a alimentação emocional. E até a próxima semana com uma nova matéria para você.